Às vezes, a gente faz uma mensagem que segue o padrão batista, né? O padrão batista é qual? Você faz um texto bíblico no começo, faz três pontos e encerra com oração no final, né? Então, é pregação bem básica. Introdução, 3 pontos e oração. E eu hoje não vou seguir esse padrão. Eu vou trabalhar um conceito inicial maior, né? Mas vou desenvolver um cenário para você compreender a minha reflexão. E depois, lá pelo meio, eu vou trazer 3 textos bíblicos para a gente aprofundar alguns pontos dessa reflexão. Tá certo? Então, eu vou trabalhar quase que com uma conversa inicial, uma conversa com vocês. Até para vocês entenderem o núcleo da minha reflexão, preciso que vocês entendam, eu converse um pouco com vocês. E eu vou falar sobre um tema, algo que eu percebo que está muito forte no nosso tempo hoje, na nossa sociedade pós-moderna. E eu percebo que esse conceito está muito presente em livros, em filmes, em séries, em posts, em redes sociais, em argumentos, em ideologias. É um conceito que eu percebo que está forte, e é um conceito que tem muita coisa boa. E eu vou primeiro falar as coisas boas do conceito, e depois eu vou falar as coisas que podem ser ajustadas para quem é cristão, certo? Para quem é cristão tem que ajustar, certo? Mas o conceito tem uma premissa boa. Eu vou trabalhar com vocês. Eu vou começar para você entender vou usar 2 exemplos para você entender o que eu estou querendo dizer. O primeiro exemplo seria da gente perceber um pouco algo que está muito claro. Talvez seja o exemplo mais fácil de você identificar. A gente tem hoje, por exemplo, na nossa sociedade, uma indústria da moda, ou um padrão de beleza exigido ou colocado no meio de nós de uma maneira tão forte, inclusive no Brasil, que se você não está no padrão de beleza que é colocado, você se sente excluído e até um pouco julgado e pressionado por causa disso. Então, esse padrão de beleza exige que você esteja no auge da sua idade, no auge da sua condição e tônus físico, no auge da sua beleza, e ele vende para você procedimentos, cirurgias, um estilo de vida, métodos de emagrecimento, métodos de dieta, tem toda uma mídia em volta dessa cultura, há toda uma rede social que celebra essa cultura. Se você vê o pessoal hoje, nunca tirou tanta foto de biquíni na vida, né? Você vê que hoje tem redes sociais que o cara e ainda põe um versículo embaixo, né? A pessoa hoje tem que a pessoa estão celebrando, é um pouco narcisista até. E o cara faz a musculação, se olha no espelho, faz a musculação, se olha no espelho, porque ele está se admirando. Há um padrão de beleza, há uma admiração, e todo mundo, então, tem que atingir esse padrão, senão fica um pouco fora. E aí a pessoa faz regime, faz dieta, corre atrás, faz exercício, faz aplicação, botox, faz não sei o quê, vai atrás, faz cirurgia, faz bariátrica, faz tal coisa, até que chegue. E quando ele não consegue chegar nesse padrão, ele se frustra, ele fica chateado, ele acha que só vai ser feliz quando entrar naquela calça jeans que tinha quando era adolescente, que ainda está guardada no seu armário, e você diz, um dia eu vou voltar a usar essa calça, e vou voltar a ter o corpo que eu tinha, e vou voltar a ser como eu era, e vou voltar a ter aquela alegria que eu tinha, porque você fica sonhando com um dia que vai atingir aquele estado de moda que as pessoas pensam que você deveria ter. As pessoas estão tão neuróticas com isso que acham que se você não está no padrão, você é uma pessoa relaxada, preguiçosa, porque se você decidisse mesmo, você tinha, e não sei o quê, e coloca de uma forma que você se sente culpado se não atingiu, e se sentindo um ser humano menor, inferior, não capaz de ser feliz, porque não está vivendo a mesma coisa que os outros estão vivendo. Isso é um cenário. Quem nunca conseguiu se enquadrar no padrão sabe o que eu estou dizendo. Inclusive, tem pessoas baixas que não estão no padrão, tem pessoas mais velhas que não estão no padrão, tem pessoas que a pele não combina, o cabelo não é bom, então todo mundo exclui um bocado de gente. É só você andar no centro de Fortaleza, você sabe que está um bocado de gente fora do padrão, né? Você vê a revista, olha o povo, você sabe que o povo não está no padrão da revista, né? Então, para alcançar esse padrão é quase impossível. Tem Photoshop pra caramba até. Bom,
que o discurso que está surgindo diz? Um discurso bom. E eu gosto do discurso. Diz assim: por que você tem que ser como os outros acham que você tem que ser? Por que você tem que se enquadrar nessa ditadura que está aí fora? Por que você tem que ser desse jeito? Por que você está se julgando pela lente dos outros? Você é especial do jeito que você é. Você tem valor, independente da sua forma física. Você pode ser feliz mesmo sendo gordo. Você pode ser um cara de sucesso mesmo não tendo a beleza que os outros têm. Você pode ser uma pessoa bem resolvida mesmo não sendo aquele padrão de saúde estabelecido. Você não precisa se sentir uma pessoa inferior por causa da sua aparência. Você não precisa se sentir diminuído. Você não precisa se sentir com preconceito sobre a sua história. Nem ser chamado de qualquer coisa, nem preguiçoso, nem seja qualquer coisa for que o povo diz. Você, seja você, se aceite como você é, porque você vai se libertar de uma ditadura que está deixando você reprimido, depressivo, preso em casa, com medo de ser feliz. E a pessoa, por entender isso, e quando ela escuta isso, e quando ela começa a se aceitar, a autoestima dela dá uma melhorada bacana, e ela vai ser feliz, e ela consegue ser feliz, mesmo não estando no padrão que o pessoal diz que ela deveria estar. Isso é uma libertação, se aceitar como diferente. E eu sei disso porque eu só fui magro com 15 anos de idade. Eu tenho 41. Eu vivi minha vida sob a perspectiva de que eu poderia me entregar ao sentimento que eu não sou igual aos outros, e vou ficar triste por causa disso, não vou trabalhar, não vou ter família, não vou sair, não vou me divertir, não vou ter amigo, não vou comprar roupa, não vou fazer as coisas. Ou poderia dizer, apesar disso, eu não sou menor do que ninguém, não tenho menos valor do que ninguém, posso fazer tudo que os outros fazem, posso ser feliz da mesma maneira. E isso nunca foi um empecilho para mim. Então eu entendo o valor desse conceito. Você pode ser feliz mesmo não sendo bonito, meu irmão. Amém. Dá aleluia aí, porque foi para você essa daí. Você não é esse cidadão do modelo, mas você pode ser bonito. Foi para você que veio pensando nisso hoje. Essa palavra, dá aleluia aí, dá uma eu recebo, né? Amém. Então, por exemplo, vamos pensar no mesmo argumento na religião. Muitas igrejas exigem um padrão de santidade tão alto que fica impossível, muitas vezes, de você ser tão parecido com esse padrão que eles estabelecem. Então, há tantas regras de conduta, há tantos modelos de comportamento, há tanto pode fazer, não pode fazer, há tanta coisa que você tem que fazer para Deus não ficar irado com você, que você sempre acha que Deus está irado com você. Por quê? Porque você nunca está no padrão que a religião estabeleceu para você. Então, esse padrão, como ele é inalcançável, ou você vive uma hipocrisia, finge que está tudo bem, finge que é legal, finge que está no padrão, ou você realmente não consegue, se frustra, fica em campanha, em oração, e esforço e dedicação, mas sempre percebe que há um problema que acontece, algo que você não consegue vencer, um problema lá, e você não se acha merecedor da graça de Deus, não se acha merecedor do amor de Deus, não se acha que possa comunhar com os outros irmãos, viver uma experiência de fé, você se sente excluído, quando não é a igreja que te exclui. E aí você vive sobre uma opressão religiosa, um julgamento dos religiosos com a sua vida. E você sente até, tem pessoas que estão oprimidas com isso, que algumas chegam a se matar. Porque acham que Deus não lhe ama, que os irmãos da fé não lhe amam, que ela é uma pessoa destinada ao inferno, para que viver? E algumas pessoas saem com raiva da igreja. Outras pessoas se matam, outras pessoas ficam na igreja, mas se tornam tristes, cabisbaixas, frustradas, angustiadas. Um miserável pecador, sem entender a graça e a misericórdia de Deus. O que o discurso pós-moderno traz para esse cidadão? De que Deus te ama, apesar de você ser um pecador. De que apesar de que você possa não merecer o amor de Deus, e ninguém merece, a graça de Deus não vem pelas obras.
que o amor de Deus é incondicional. Que você não fica bom para Deus te amar, é porque Deus te ama que você fica bom. E que quem é que não tem pecado, meu irmão? Isso tudo é uma hipocrisia religiosa. Não fique se medindo pelo julgamento dos fariseus. Porque você tem muito valor, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você é importante para Deus. E esse discurso tem salvado muitas vidas. Por isso que eu disse, é um discurso bom. Tem alguns ajustes que eu quero fazer, mas é um discurso bom. A nossa igreja prega esse discurso. Porque esse discurso sumiu também, né? Ninguém mais diz que Deus te ama. Só diz que você tem que sacrificar, mas não diz que Deus te ama. É o Deus do bem me quer e mal me quer. Hoje Deus me ama, amanhã Ele não me ama. Hoje Ele me ama. Deus é temperamental pra caramba. Se eu fizer um negócio, Ele não gosta de mim. Se eu fizer um negócio, Ele gosta de mim. O amor de Deus, ele vem primeiro. Quem amou Deus primeiro para depois o receber? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então não tem como eu amar a Deus para depois Deus me amar. É Ele que me ama e faz eu amar Ele. Nesse sentido, o discurso é libertador. Por isso que a gente está quebrando religiosidade, quebrando instituições que são massacrantes, que deixam as pessoas escravizadas pelo medo, pela condenação, por um Deus raivoso, um Deus de ira. Bacana. Então esse é o mundo pós-moderno que a gente vive. Você se liberta das estruturas, dos padrões opressores e vive uma liberdade muito maior, pessoal, se aceitando, se entendendo, se conhecendo e se percebendo. Como cristão, esse conceito ele é parcialmente bom. Mas ele precisa de alguns caminhos e alguns ajustes para não ficar muito superficial ou muito fora do que a gente prega. Esses ajustes eu quero trazer para vocês agora. Então eu vou ler 3 textos e vou conversar com vocês alguns conceitos nesses 3 textos para a gente evoluir se você se identifica como cristão, para você evoluir esse conceito. Porque hoje em dia também fé ficou uma coisa subjetiva, né? Fé, o cara vai hoje na igreja, amanhã está lá recebendo o passe, no outro dia está lá fazendo tal coisa, não tem mais compromisso com nada, né? Então eu vou trazer aqui, se você se identifica como cristão, esses textos podem trazer para você uma amplitude de pensamento e de visão, certo? Vou começar com Efésios 4, está no verso 13, diz assim, ó. Ele está falando que Deus trouxe apóstolos, mestres para o meio da igreja, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito, preste atenção no propósito, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Qual é a primeira coisa que eu quero ajustar com vocês? Aceitar quem eu sou não é o mesmo que aceitar o projeto de Cristo para a minha vida. Aceitar quem se é não é o mesmo que aceitar o que Deus quis, ou desejou, ou te chamou para ser. Porque existe uma medida da estatura de Cristo, existe uma maturidade a ser alcançada, existe uma verdade que deve ser seguida em amor, que a gente leu, e existe um cabeça, que é o Cristo. É a minha cabeça? É a cabeça de Cristo. Por quê? Porque há uma tendência, quando eu me aceito e aceito quem eu sou e aceito as minhas ideias e convicções, de que a verdade começa a ser uma coisa subjetiva. A verdade é o que eu acredito que é verdade e a verdade do outro é o que o outro acredita ser verdade.
De forma que você não pode falar contra a minha verdade e eu não posso falar contra a sua verdade. Cada um vive conforme o que acha que é certo. Cada um se aceita como acredita e ali é a medida da justiça de todo mundo. Se eu acredito em tal coisa, aquilo se tornou a verdade do mundo. E a Bíblia está dizendo, não, existe uma medida. Existe uma verdade. Existe um caminho e uma maturidade a ser alcançada. De forma que a sua medida não é a medida que um cristão deveria ter. A medida que um cristão deveria ter é Cristo. De forma que eu não tenho que me aceitar como eu sou, porque eu posso não ser uma pessoa legal. Eu posso ser um cara machista. Eu posso ser um cara que agride. Eu posso ser um cara irresponsável. Eu posso ser o cara que julga os outros. O cara da academia que julga os outros, eu posso ser esse cara. Então, eu estou me aceitando como julgador do mundo. Eu posso ser o cara que não para emprego nenhum. Eu posso ser um cara que passa a noite na pornografia na internet. Eu posso ser o cara mais desgraçado que existe. Por quê? Porque você não é um cara purinho dentro de você. Tanto o mundo lá fora já entrou dentro de você, porque tudo que você ouviu, tudo que você viveu, tudo que você experimentou, está dentro de você. O mundo não está lá fora, não. O mundo está dentro de você. Quanto a Bíblia fala que tem uma carne no seu interior que está contaminada por esse pecado, que tem cobiças, desejos, destruições e coisas, ciúmes, né? Tudo que tem de ruim também está lá dentro de você. Há uma imagem, semelhança de Deus dentro de você. Amém. Mas também há muita coisa, muita bagunça, muita sujeira. Então, quando eu me aceito, eu estou aceitando o quê? Eu estou me aceitando tudo aquilo que o mundo colocou dentro de mim, todas as minhas bagunças, todos os meus problemas, todas as minhas grosserias, minhas agressões. Há coisas em mim que são importantes eu aceitar e há coisas que são importantes eu negar. Porque eu não sou a medida de todas as coisas. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu não sou o varão perfeito. Por isso, há uma verdade que eu devo seguir, seja em amor, não é em religiosidade, mas há uma verdade. Há um caminho a ser seguido. Então, do que há em mim que eu devo aceitar? Qual é a imagem de Deus feita em mim que eu devo me apegar nela? De onde vem a minha autoestima, de como eu posso me orgulhar de quem eu sou? E o que há em mim que é fruto de uma bagunça, de uma sujeira que tampa essa imagem de Deus em mim? Porque eu não sou a medida de todas as coisas. Eu estou ajustando o conceito para quem é cristão, certo? Para quem não é cristão, isso não vale nada. Estou ajustando para quem está afim de seguir essa fé que a gente está seguindo. Tá certo? Então, de novo, vou repetir as afirmações. Existe uma medida, existe uma maturidade a ser alcançada, existe uma verdade que deve ser seguida em amor, e existe um cabeça, que é o Cristo. Segundo texto, Romanos 12. Portanto, esse aqui é se tivesse um acampamento dos tradicionais, o texto base, você lembra o texto base de acampamento? A mocidade se reuniu no acampamento, a mocidade. Aí, o texto base da igreja tradicional é esse, certo? Se o texto base da igreja pentecostal é Atos 2, o texto base da igreja tradicional é Romanos 12. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aí é clássico, né? Esse aqui dá orgulho de ler, assim, só para... É um dos meus esse aqui. Segunda coisa que eu quero que você aprenda. Somos chamados a ser diferente do padrão do mundo, sacrificando o nosso ego em favor da vontade de Deus. Assumir a mim mesmo é assumir o meu ego. Assumir tudo que eu quero que seja verdade no mundo.
todos os meus desejos, tudo aquilo que eu professo, que eu falo, que eu quero. A minha vontade está acima de toda a vontade dos outros. Então, se os outros querem uma coisa, a minha vontade é soberana, o meu ego é soberano. Aí a Bíblia fala, você deve sacrificar a si mesmo, o seu ego, a sua vida, a sua vontade, no altar de Deus. É um sacrifício vivo. Para que você consiga experimentar, não a sua vontade, mas a vontade de quem? De Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas experimentar essa vontade precisa de uma renúncia do eu, e não uma aceitação do eu. Entendeu a diferença? Então é aquela coisa do, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Há uma renúncia de quem eu sou em favor de uma vontade de Deus. E é uma renúncia consciente, lógica, racional. Você não tomou isso você não tomou essa decisão porque teve um emocionalismo no culto. Você tomou essa decisão porque viu as diversas correntes racionais que existem e tomou uma decisão racional por essa decisão. Eu vou negar a mim mesmo porque entendi que este é o melhor caminho. E o mundo tem um padrão de vida. O mundo tem um molde de vida. Então ele diz, não se amolde ao molde que tem no mundo. Vocês precisam ter uma renovação de entendimento e de consciência, porque vocês vão ser uma dialética com o mundo. Vocês vão ser o sal que salga o mundo. Vocês vão ser a luz, a candeia que ilumina o mundo. Então vocês precisam ser uma dialética. O que é dialética? Você fala uma coisa, eu falo outra, e a gente vai chegando num consenso. Não é isso? Se o crente tiver a mesma ideia do mundo, qual é a dialética? O que ele vai mudar? Se o mundo pensa uma coisa, o crente pensa a mesma coisa, qual a diferença do mundo para o crente? O que ele vai transformar na sociedade se ele pensa a mesma coisa que os outros? Ele tem que ter uma transformação da mente, para que a partir dessa renovação ele influencie o resto do mundo com essa transformação. E é diferente a maneira que o mundo age da maneira que o crente deve agir. Estou bem falando a palavra crente, né? O crente. É para vocês entenderem, certo? Vou dar um exemplo, que eu acho um exemplo muito especial para vocês. Ó, o cidadão teve um problema com os pais dele. Os pais separou da mãe, o pai agrediu a mãe fez alguma coisa errada, e aquilo gerou uma ferida na família, certo? Vocês inventem aí o pecado, que aconteceu, o problema que aconteceu na cabeça de vocês. Aconteceu um problema sério da família. Isso machucou a mãe, isso machucou o pai. E a mãe passou a tratar o filho de maneira agressiva, o pai passou a ser ausente, e ali fez um problema difícil naquela família. O filho saiu revoltado, o filho saiu chateado, o filho saiu depressivo, o filho saiu revoltado com a família. O filho vem e pergunta para algum mestre do mundo pós-moderno o que ele deve fazer. Esse mestre pode dizer, rapaz, o seu passado não lhe define. O seu passado não é quem você é. Se aceite e viva a sua vida daqui para frente. Seja o pai que você queria ser, seja a mãe que você queria ser. Esquece, esse pai não te merece, esse pai não representa o que você é muito mais do que isso. Viva a sua vida. Você pode ter esse tipo de discurso, e esse tipo de discurso te levar a ter uma paz momentânea. Poxa, ainda bem, não preciso nunca mais ver meu pai, não preciso nunca mais ver minha mãe. Aquilo era um cara opressor, aquilo era uma situação. Aquela família, Deus me livre daquela família. Vou viver minha vida, vou arranjar minha família, vou ser feliz. Você acha difícil o que eu estou falando, mas muita gente está vivendo isso, né? Esquece os pais mesmo e deixa para trás. E teve algum problema na família, a família virou outra coisa na vida dele, botou numa caixa, guardou lá no fundo do baú e não abre mais. Só que quem trabalha com gente sabe que isso volta. Você não fica ignorando um problema sério de ferida que você levou na sua vida e aquilo não tem nenhuma consequência na sua vida. Às vezes, aí que está a ironia do destino. Aquele cara que odiava o pai fica igual o pai. Quem já viu isso? O cara falava mal das coisas que o pai fez. Quando menos esperou, estava fazendo as mesmas coisas que o pai fazia. Por quê? Porque teve aquela criação, teve aquele exemplo, teve aquela vida, não consegue se libertar porque não fez uma cura.
começa a ter uma raiz de amargura no coração, que não é tratada, vai ficando amargo, dando chute nos cachorros, dando chute nos meninos, falando mal com todo mundo, sendo grosseiro na rua. Por quê? Porque não tratou uma ferida no coração. Ignorou, fingiu que não existe. O que a Bíblia diz? Não se amolde ao padrão do mundo. Amem os seus inimigos. Abençoe quem vos perseguem. Honrem o seu pai e a sua mãe. Aí o que você vai fazer? Seguir o padrão do mundo, que o cara só ama quem te ama, só fala com quem fala contigo? Ou você vai quebrar o ciclo de destruição? Porque o ciclo é o seguinte: seu pai fez mal para você, você começa a fazer mal para o seu filho faz mal, porque vai reproduzindo o mal. Como é que você muda isso? Perdoando. Quebrando o ciclo da destruição, reconciliando com quem lhe fez mal. Aí você pode viver uma coisa boa, transmitir o amor para o seu filho, seu amor transmite e vai transmitindo a corrente do bem. Por isso que se fala muito de maldição hereditária. Se você falar de maldição hereditária nesse sentido, está certo. Porque o cara fez mal para o filho recebeu mal, acaba reproduzindo do neto a mesma coisa. E se você perdoa o pai, se você quebra esse ciclo, se você reconcilia, acabou o ciclo da destruição. Por isso que não se amoldar a um padrão do mundo, em quebrar o padrão que o mundo faz, é totalmente diferente do que ficar se aceitando. É ir lá e voltar e fazer amizade com o cara que te machucou. É perdoar o cara que fez algo ruim contigo. É restabelecer contato com pessoas que você nunca mais queria ver na sua vida. Isso é difícil, meu amigo. É muito mais fácil aceitar que morreu para você. É muito mais fácil te dar um alívio momentâneo, mas não te cura, não te sara, te deixa doente. Não é... O cristianismo não é para você se sentir bem. Certo? Essa palavra é dura, assim. Mas o propósito do cristianismo não é fazer você se sentir bem. É curar. É ser agente de Deus no mundo. É transformar realidades. Não é para você tomar um remédio Lexotan no domingo e ficar aqui mãozinha levantada, aí vai para casa e dizer, hoje eu fui tocado pelo Espírito. Aí fica a semana todinha e preciso voltar de novo. Aí vai, porque você quer se sentir bem. É emocionalismo. Mas viver o cristianismo é uma mudança de consciência e de cultura profunda. Vou dar outro texto para vocês, certo? 2 Pedro 1:4. Já fala Pedro, já se dói todinho, né? Eu falo Pedro. 1:4. Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e, o que é que você tem que fazer? Fugisse da corrupção que há no mundo causada pela cobiça, certo? 5. Por isso mesmo, olha o que você tem que fazer. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Por quê? Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Olha, terceira orientação que eu tenho para você. A fé cristã contempla uma busca ativa pela virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor para alcançar uma vida produtiva e ativa. Ou seja, se você às vezes pode até aceitar ser quem você é, mas pode ser que você ser quem você é nunca te rendeu nada bom nessa vida. Você sempre foi um fracassado sendo quem era. Você sempre foi uma pessoa que não completava o que prometeu que ia completar. Você sempre foi uma pessoa inoperante e improdutiva. Então o que a Bíblia diz? Você tem que se esforçar para ser mais do que você é. Você tem que ser uma versão 2.0 de você. Você tem que ser uma versão evoluída do que você é. Você tem que se esforçar para acrescentar
virtudes na sua vida, de tal forma que você sai do estado de paralisação e volte a ser um cidadão produtivo. Aí botou essas virtudes tudo. E o que é uma virtude? A virtude é negar algo em favor de outro. É você deixar de praticar algumas coisas para ganhar uma certa virtude em outras coisas. É uma disciplina espiritual. Porque também é um processo que você tem que... Para você ser um cara de fé, é só acordar no outro dia que você vira um cara de fé? Quantas vezes você teve que exercer sua fé até que ela se tornasse musculosa? Vencer o medo, vencer a insegurança, vencer os desafios, tomar as decisões certas, até que ela fosse uma fé musculosa. Você se esforçou em fazer essa virtude crescer. Quantas vezes você lutou para vencer uma ansiedade na sua vida, para vencer um pecado, para vencer um negócio, porque às vezes é uma luta grande, meu irmão. Não é assim, decidi e mudei, não. Tem gente que é assim, né? Decidiu parar de fumar no outro dia. Nunca mais fumou, mas também fumou 30 anos, né? Só decidiu naquele dia. Tem gente que é assim, vou mudar, aí mudei. Pô, acontece. Mas não é a maioria não, certo? Não vai se medir por esse pessoal que diz isso não, que isso aí acha até que é mentira. Tem uns 2 ou 3, certo? O resto, meu irmão, é lutando. Todo dia acordando, querendo fazer e dormindo e tentando vencer. Você sabe o que eu estou falando. Tem coisa que você resolve no instante. Tem gente que é magro, que é tranquilo. Tranquilo, mas é tranquilo. Tem outras pessoas que é uma luta danada, não é, meu amigo? Leve isso para o seu pecado. Tem gente que vence algumas coisas de forma tranquila. E tem outras pessoas que é uma luta danada. Você não pode julgar a vida do irmão pela sua vida. O irmão ali está fazendo umas coisas que você não concorda, mas é uma luta danada para ele. Para você é fácil. Mas tem que se esforçar. Não é aceitar como se é. É lutar para virar uma versão maior do que eu sou. Melhor do que eu sou, se esforçar em acrescentar essas virtudes para que eu possa experimentar essas promessas de Deus. Eita, nós, né? Foi legal, né? Foi esses pontos que eu tenho para você hoje. Esse conceito que eu tenho para você. Eu vou chamando até a banda aí, a gente vai cantar uma música antiga, bem facinho de cantar, rapidinho. Vocês gostam. É aquela música que chama Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Bem novinha, né? É bom que a gente canta até sem ver a letra essa música. Quem é dos acampamentos antigos, das igrejas antigas, sabe bem decoradinho essa. Pessoal, a gente está numa época que tem muita coisa boa do pós-modernismo. E eu gosto dessa época. É uma época que a gente lê os textos que Jesus dava as bordoadas nos fariseus. Que antigamente a gente não lia esses textos, não. É uma época que a gente fala de um Cristo relacional. De um Cristo que você diz, aquilo que minhas mãos apalparam, aquilo que meus olhos viram, é isso que eu prego para você. Eu estou pregando de uma coisa que eu estudei? Não. Foi algo que eu vivi e experimentei. Isso é pós-modernismo. Testemunhar, falar da sua experiência, do seu relacionamento. Tolerância, misericórdia, graça. É pós-modernismo. Tem muita coisa boa. Mas não caia no conto das doutrinas fáceis. Do caminho fácil. Porque cristianismo nunca foi você se sentir bem. É uma consequência se sentir bem. Mas há uma luta, há um caminho, há uma transformação, há um sal que tem que salgar. Há uma medida da estatura perfeita que é Jesus. Por isso, empenhe-se e clame a Deus por renovação.